carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós temos falado aqui já por algum tempo sobre comunhão. Então eu gostaria só de recapitular um pouquinho com os irmãos para saber se os irmãos lembram sobre qual tipo de comunhão que nós falamos aqui durante essas semanas que têm se passado. Comunhão com Pai. Comunhão com Filho. Comunhão com Espírito Santo. E comunhão Com os irmãos. uns com os outros, com os irmãos. Muito bem. Então, a semana passada, nós começamos a falar sobre as bênçãos desta comunhão. As bênçãos daqueles que têm comunhão com Deus, as bênçãos daqueles que têm comunhão com Jesus Cristo, e as bênçãos daqueles que têm comunhão uns com os outros. Né? Há sempre bênçãos, há sempre recompensas. E a palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Quando nós andamos em desavença com os nossos irmãos, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não responde às nossas orações. Sabia disso? Quando nós guardamos ódio no nosso coração, quando nós guardamos falta de perdão, quando nós guardamos raiva, né, rancor, quando nós guardamos vingança uns contra os outros, a Bíblia diz que nós podemos orar até o joelho cair. Amém. Mas Deus não vai responder às nossas orações. Porque para Deus responder às minhas orações, eu dependo da minha comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E a Bíblia diz, se eu não tenho comunhão com Deus que não vejo, como eu posso ter comunhão com o meu próximo que vejo? Então não existe comunhão com Deus se você não anda bem com o seu próximo. Então, para você ter comunhão com Deus, você precisa estar bem com o seu próximo. Então, é estando bem com o meu próximo que Deus vai se mover através das minhas orações. Amém. Por isso que ele diz assim, deixa a tua oferta lá no altar e vai primeiro te reconciliar com o teu irmão. Então, a importância é muito importante, porque afinal, queridos, nós fazemos parte de uma grande família. Essa família é a igreja de Jesus Cristo. Né? Mas existe também a igreja local, a igreja visível, que eu estou aqui agora nessa tarde com vocês. Esta é uma igreja local, o corpo local. Existe o corpo universal de todos aqueles que conhecem, que reconhecem a Jesus como seu Salvador. Mas existe também o corpo local. E esse corpo local, nós temos que andar em harmonia, nós temos que andar em acordo, nós temos que andar na mesma direção. Não é? Para que assim Deus possa vir ao nosso encontro e nós possamos ter comunhão com Ele também. Né? E assim, através da comunhão com o próximo, nós vamos manifestar a nossa comunhão para com Deus. Então, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo.
Então vocês entenderam o que é que significa, não é? Não significa que há 3 deuses. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só que o Deus Trino, ele se revela de maneira diferente. Assim como você é corpo, alma e espírito. Se eu tirar a alma, você não vive mais do seu corpo, você não vive. Se eu tirar o espírito, você também não tem relacionamento com Deus, porque o seu espírito é o seu coração, é a sua parte emocional, né? E se eu tirar o seu corpo, você não existe também. Então nós vemos que o corpo, alma e espírito formam uma pessoa, mas essas 3 coisas, elas têm funções diferentes em você. Assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma vez que eu ando em harmonia, né? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele vai te usar de maneiras diferentes para a glória do seu nome. Então hoje eu quero que nós pensemos sobre a primeira parte desse versículo do capítulo 8 de Romanos. E diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão Em Cristo Jesus. Eu ouvi um barulho. Deve ser. Não sei o que é. Então, desculpa lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é que nós entendemos por isto? Então eu trouxe para vocês hoje é o seguinte, é que eu em Cristo estou livre. Amém? Eu posso fazer todos os meus esforços, eu posso ser uma pessoa religiosa, eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse muitas vezes, eu posso ser uma pessoa boa, eu posso ser uma pessoa agradável, eu posso ser uma pessoa que faço tudo e mais alguma coisa. Mas se eu não estiver em Cristo, eu não tenho condição de ser livre. Eu não tenho condição de estar livre de toda a condenação. Né? Porque a palavra de Deus diz que as boas obras, fazer o bem, né? Andar bem com o meu irmão, é dever de todos nós. Certo? Mas para que eu possa estar livre da condenação, eu preciso estar em Cristo. A semana passada nós falamos sobre se alguém está em Cristo Eu já olho para a Alexandrina, porque ela sempre tem resposta para tudo, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura. Mas é preciso estar em Cristo. E eu fiz a diferença entre o ser e o estar. Certo? Por quê, amados? Porque muitas vezes você pode estar todo animado, todo feliz na igreja e de repente vem uma tentação, vem um acontecimento aí qualquer na sua vida, uma provação, e muitas pessoas, muitas vezes na tentação e na provação e nas lutas, muitas vezes abandonam a fé, abandonam a Deus, né? Abandonam o seu compromisso. Abandona o seu compromisso para com Deus. E deixam de seguir a palavra de Deus, deixam de andar nos caminhos de Deus, e se volta para o mundo, e se volta para a carnalidade, e se volta para o pecado. Então o que é que aconteceu? Ele estava, mas não está mais. Então a diferença do ser e do estar é que o estar, ele é algo que não é permanente, mas o ser é diferente, é algo permanente. Amém. Amém? Amém. E é interessante que na nossa língua ele distingue muito bem essa diferença, o ser e o estar. Então, se alguém está em Cristo, se você está firmado em Cristo, na sua palavra, se você obedece a sua palavra, se você anda em comunhão com Ele e em comunhão com o seu próximo, então você está em Cristo. Mas aqui diz o seguinte, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, por que isso? Porque há muita gente que conhece a Jesus, a palavra de oração, a vida da igreja, mas ainda está preso, está escravo ao pecado. Você conhece pessoas assim? Que estão anos e anos na igreja, mas continua ainda do mesmo jeito de antes. Preso ao pecado. Não consegue se libertar da bebida,
não consegue se libertar do fumo, não consegue se libertar da prostituição, não consegue se libertar de tantas e tantas coisas, né, que a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, nos dá uma descrição de todas as coisas. Então ele vive o quê? Uma vida carnal, uma vida dominada pelo eu, pela sua vontade. E não uma vida dominada pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são novas criaturas, o que acontece com ele? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e ele passou a ser templo, morada do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em você, quando você é tentado a pecar, né? Ou você vê uma coisa assim que leva, né, ao pecado, aquela luzinha vermelha acende dentro de você e diz, olha, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O Espírito Santo de Deus, ele te convence. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. É ele que fala com você. E aqui diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, quer dizer, com o nosso coração, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos regenerados. E se somos filhos, o nosso nome está escrito no livro da vida. E se somos filhos, somos salvos. E se somos filhos, um dia nós vamos habitar com Ele lá na glória. Amém. Então o que é que aconteceu? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E a Bíblia diz que não há mais condenação para mim. Não há condenação. O nome está escrito no livro da vida. Mas eu ainda vivo cheio de traumas, de cacuetes, de palavrões e de tanto comportamento mau. Como é que eu posso afirmar que eu não estou condenado? Eu não consigo obedecer a palavra de Deus. Eu não consigo andar com Deus 24 horas. Meus irmãos, então prestem bem atenção no que eu quero dizer para vocês nesta tarde. Quando a Bíblia afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ela está dizendo o seguinte, que você, quando aceitou Jesus como seu Salvador, seu nome foi escrito no livro da vida, e Cristo, você está em Cristo e Cristo está em você. Mas, pastor, eu peco ainda. Há uma diferença em ser escravo do pecado e pecar porque você vive nesse mundo. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Há uma diferença do pecado ter domínio e de não ter domínio. Amém? Amém. Vocês estão a me acompanhar? Sim. Então, quando eu ando com Jesus e eu obedeço a sua palavra, ainda que eu peque aqui e acolá, mas aquilo que eu faço não tem domínio sobre a minha vida. Viver no pecado, ser dominado pelo pecado é uma coisa, e cair no pecado esporadicamente é diferente. Amém? A única pessoa que nunca pecou, nem esporadicamente, nem de uma vez por outra, foi Jesus. E é por isso que eu tenho que estar nele, para que o pecado não tenha domínio sobre a minha vida. Ser dominado, o mundo é dominado pelo pecado. O mundo mata, o mundo rouba, o mundo faz tudo quanto é coisa e não acha que está fazendo nada errado. E eu quero dizer uma coisa, se você cai no pecado hoje, e você não pede perdão a Deus, e você não se arrepende, e você guarda aquele pecado no seu coração, isso vai virar uma bola de neve na sua vida. Hein? Por isso que a Bíblia diz, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Então, meus queridos, nós não podemos acumular, nós não podemos guardar. Entendeu? Se você tem mágoa sobre alguém, se você tem problema com alguma pessoa, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo isso na minha vida, eu te peço perdão, Senhor, eu te peço que o Senhor me liberte, que o Senhor me ajude, e eu vou já acertar a minha vida com aquela pessoa. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura. Então você é nova criatura. Amém? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E não tem nenhuma condenação para você. Por quê?
Porque a Bíblia diz que ele pegou os nossos pecados, os de antigamente, os de hoje, os de amanhã, os do futuro. Porque Deus te conhecia antes de você nascer. Então, seus pecados, mesmo que quando você era criança, você nasceu em pecado, você cresceu em pecado, você praticou muita coisa desde criança, até o momento que você aceitou Jesus. E depois que você aceitou, tudo já está agora debaixo do sangue de Jesus. Amém. Então, se você peca porque você está neste mundo, né? De qualquer maneira ou na mente, porque não, o pecado não é só aquilo que a gente pratica, que todo mundo vê, mas até na nossa mente. Né? Então, queridos, seja qual for o tipo de pecado, qualquer coisa que tenta te dominar, pede a Deus perdão, pede a Deus libertação, pede a Deus a cobertura do sangue de Jesus, pede a Jesus para te perdoar, pede a Jesus para lavar o teu coração e acerta a tua vida com Ele, porque você está em Cristo. Amém. Não se acomode ao pecado, não deixa que o pecado te domine, não se torne escravo do pecado, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não habita, né? Aqui no texto que nós lemos, se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, e esse Espírito Santo, ele é que te convence que você pecou. E se você confessar, Deus te perdoa e você continua estando em Cristo. Amém? Essa é a diferença daqueles que andam com Cristo, daqueles que pertencem a Cristo, do que aqueles que habitam no mundo. E no versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, da minha experiência pessoal. Muitas vezes, coisas na minha própria vida, que muitas vezes você cai naquela mesma coisa. Se você continua confessando, vai chegar um momento que você nem vai notar mais, que você se libertou totalmente daquilo, você nem nota. Não se acomode. Não brinque com o pecado. Não diga para você, mas isso é um pecadinho. Deus não olha isso não. É uma mentirinha pequenina, sabe? Não existe mentira pequena nem grande, gente. Se você começa com uma pequenininha e você se acostuma com uma pequenininha, daqui a pouco você já fala uma mentira grande, daqui a pouco outra maior ainda, e daqui a pouco você está, ó. E as pessoas vão dizer, mas gente, aquela pessoa é crente, nunca vi alguém para mentir tanto. Não é verdade? Então, meus amados, não brinque. Se você continua confessando, se você continua se humilhando diante do Senhor, se você continua reconhecendo o seu erro, a sua falha, e pedindo perdão a Deus, vai chegar um momento que você vai estar totalmente liberto daquilo e você vai dizer, mas gente, olha só, eu não estou mentindo mais. Amém? Amém. Então, amados, o texto nos diz que aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação. Então, se a sua vida está firmada em Jesus, não tem condenação. Não aceite condenação. Porque uma das coisas que mais tira a paz do crente é viver o passado. Fica lembrando, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, e vive o passado, lembrando dos pecados de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Se você está em Cristo, você já pediu perdão a Deus, as coisas velhas já passaram, irmão. Não existe mais condenação. Se existem traumas, e muitas vezes os traumas da infância, às vezes coisas que você passou com a família, rejeição, humilhação, muitas vezes essas coisas elas ficam gravadas dentro da sua alma, do seu espírito, e você vem a Jesus super carregado de tudo isso, e essas coisas muitas vezes te perseguem por anos e anos e anos e anos. E muitas vezes essas coisas te levam a rejeitar outras pessoas, te levam a humilhar outras pessoas, te levam a criticar outras pessoas, te levam a ter raiva de outras pessoas, te levam a olhar para as pessoas de lado e achar que todo mundo está contra você, que o mundo todo está contra você, porque você vem de um background
de muita rejeição, de muitos problemas familiares. Você nunca foi amado pelo seu pai, pela sua mãe. Eles nunca te disseram, eu te amo. Eles nunca te deram um beijinho, nem um abraço. Muitas vezes você se sentiu usado, sempre usado pela sua família. O que acontece? Você cresceu, você se tornou adulto e você, quando chega a certas fases da sua vida, ou certas situações na sua vida, essas coisas vêm à tona. E é por isso que muitas vezes acontece nos nossos relacionamentos, seja com o marido, seja com o filho, seja com irmãos na igreja, muitas vezes nós estamos tropeçando uns nos outros. Não é? Aquele fulano me persegue, aquela irmã hoje nem olhou para mim, aquela irmã lá nem me cumprimentou, aquele irmão lá me rejeita, aquele ali começa aquele choque, porque você não foi liberto ainda. Mas lembra que você é nova criatura. Então cabe a você determinar você mesmo em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Eu repreendo isso na minha vida. Pare de ficar culpando os outros. Pare de ficar olhando os defeitos dos outros e olhe para você mesmo. Você conhece aquele ditado que diz assim: quando dois não quer, como é que é? Quando dois não quer, quando um não quer, dois não brigam. É verdade. Porque o problema da briga é que você está cheio de trauma, cheio de confusão na sua mente, mas é sempre o outro que tem culpa. É sempre assim. E muitas vezes você diz, como eu gostaria de vocês, que você estivesse na igreja hoje, a mensagem hoje foi para você. E a pessoa esquece de olhar para si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém, amados? Amém. Então, esqueça o passado. Corrija a sua vida. Entrega todos os seus traumas nas mãos de Deus, porque se você está em Cristo, Ele vai te libertar completamente. Amém. A Bíblia diz aqui em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus veio para nos libertar de todo e qualquer trauma, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer coisa que tenhamos na nossa vida. Jesus veio para libertar. Gálatas 1:13. Fala assim a palavra de Deus aqui em Gálatas 1:13. Aliás, Gálatas 5. Gálatas 5, 1. 5 e 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Queridos, por que o jugo da escravidão? Porque muitas vezes a gente se adapta ao pecado. A gente se adapta à carnalidade. De tal maneira que as coisas se tornam normais. Então aquilo que eu estou fazendo já não é pecado mais. Tudo se torna normal. Hoje em dia, dentro da igreja, tanta coisa acontecendo dentro da igreja, que as pessoas já não notam quando pecam. Se torna normal. Perseguir o irmão é normal. Querer matar o irmão é normal. Falar mal do irmão é normal. Julgar a vida dos outros é normal. Por quê? Se adaptou. O ser humano é muito fácil de se adaptar. Muito fácil. Coisas que são problemas terríveis, que muitas vezes pode ser uma luta para você hoje, você se adaptou de tal maneira que já não é problema mais. Não é verdade? Então aqui diz o seguinte, 5 e 1 de Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo do pecado. De novo, por quê? Porque no passado você vivia assim, agora você está em Cristo. Ainda no versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Eu estou livre, né? Eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou para o céu mesmo, então deixa eu fazer o que eu quero. Não, queridos, não é assim não. Quando nós nos convertemos, nós entramos num compromisso com Deus. Amém? Nós andamos com Deus, Ele anda comigo e eu ando com Ele. Eu sou filho dele e Ele é o meu Pai. Então nós temos compromisso. Então não fique porque você acha que você está em Cristo, então vou fazer o que eu quero, não. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, o quê? Servos uns dos outros pelo amor. Amém? Aí você diz, mas pastor, ele também está em Cristo, mas por que ele não faz para mim? Só eu sempre tenho que fazer para ele. Não é isso? A carne já diz assim, né? Mas eu estou sempre fazendo isso. Sou eu que faço sempre isso. Lá em casa é assim. Os irmãos, né? Os irmãos é assim, sabe? Eu estou sempre fazendo para ele, ele não faz para mim. Aí você diz, mas eu estou em Cristo, ele está em Cristo, mas por que só eu sempre tenho que fazer e ele não faz? Não é isso que a gente pergunta? Mas Jesus, o que é que Jesus nos ensina? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ele disse que é para andarmos a segunda milha. Para andarmos a segunda milha. Porque, queridos, a Bíblia diz que quando nós agimos assim, é como se colocasse brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa que você acha que você faz tudo para ela e que ela não faz nada para você, ela vai dizer, mas menina, eu não acredito. Pois não é que Cristiano mudou mesmo? Não é verdade? Eu não podia dizer uma coisinha assim que ela já vinha em cima de mim com unhas de dedo, não é verdade? É verdade. É. Tacava um tijolo, eu jogava tacava um tijolo, eu jogava um bloco. Mas agora, em Cristo, ela agora sabe que ela está em Cristo. E as coisas velhas passaram. E agora ela já não é mais escrava. Amém, graças a Deus. Da carne. Ela não é mais escrava da carne. Não vivo eu. Cristo é mim. Amém, irmãos? Amém. Então isso é andar com Deus. Isso é andar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo e em comunhão uns com os outros. Amém? Amém. Então nós temos que enfrentar o problema. Seja qual for o problema que você tem, enfrente o problema. Chame o nome, dá nome ao problema, ok? Dá nome ao problema. Meu problema é a ira, meu problema é a raiva, meu problema é a falta de perdão, meu problema é o ódio, meu problema é a mentira. Senhor, eu quero ser liberto. Eu não vou continuar mais nisso, porque eu não sou escravo do pecado. Cristo me libertou. Amém. Então você tem que se deixar dominar pelo Espírito Santo. Porque agora você é templo do Espírito Santo. Aqui em Romanos, no texto que nós lemos, no versículo 5, 8 e 5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, meus queridos, nosso apetite agora é pelas coisas de Deus, é pelas coisas do Espírito. Nós temos, como o salmista diz, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. O mundo não te domina. A tua carne não te domina. O Espírito Santo de Deus que habita em você é quem te domina. Amém. E o que é que vai acontecer? O mundo vai ver que você é uma pessoa diferente. Pela sua maneira de falar, pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de andar, pelo seu comportamento, o mundo vai questionar. Por que é que ela se porta assim? Você lembra quando Jesus foi muitas vezes interrogado? Muitas vezes ele ficou calado, mas muitas vezes ele respondeu com uma pergunta. Para que a pessoa caísse na real e pensasse, mas o que é isso? Ele perguntava.
Em vez dele responder diretamente, por que ele fazia isso? Porque muitas vezes o homem carnal, ele não pensa antes de responder. Ele simplesmente responde na raiva, né? Querendo reivindicar alguma coisa, então ele responde com raiva. Em vez dele conquistar o coração daquela pessoa, ele não conquista. Mas se você fizer uma pergunta inteligente, aquela pessoa vai pensar. Então, irmãos, veja quem domina você. É Cristo ou a sua carne? É o Espírito Santo ou a sua carne? Então, mortifique a carne a cada dia. Cada dia. Diga para você mesmo. Não vivo eu. Cristo vive em mim. Amém? Eu estou em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém. E o Espírito Santo que habita em nós, no versículo 16, nos assegura, nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus amados, Deus não tem filho imundo, Deus não tem filho carnal, Deus tem filho espiritual. Ok? Não pode correr nas suas veias o sangue de Jesus se você é carnal. Você tem que ser uma pessoa espiritual, você tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então mortifique a carne e as suas paixões. Versículo 13 a 14 diz assim. Cadê o 13? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós temos um exemplo na Bíblia. Quem foi que deu lugar à carne e caminhou para a morte? O próprio Sansão. Nós temos Sansão, nós temos também Judas. Esteve com Jesus 3 anos, sendo discipulado, vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus fazia. Mas teve coragem de vender Jesus por causa da cobiça, por causa de dinheiro. Deu lugar à carne e caminhou para a morte. E no final foi se suicidar. Então é isso, amado. Se viverdes, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se viverdes alimentando a vossa carne, o vosso eu, os vossos desejos, caminhais para a morte. Mas se viverdes segundo o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia que caminhais para a vida. Amém? Amém? Então viva a realidade de quem você é em Cristo. Viva a realidade de quem você é em Cristo. Então parece que você tem que lembrar cada dia você mesmo. Lembre a você mesmo quem você é em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Se alguém perguntar a você hoje, quem você é, qual é a razão da sua fé, quem você é em Cristo, o que é que você vai dizer para essa pessoa? Há muita gente que não sabe falar de Jesus. Há muita gente que não sabe dizer o que Jesus fez na sua vida. Por quê? Porque vive alimentando mais a carne do que o Espírito. Então comece a alimentar o seu Espírito cada dia. Começa a permitir que o Espírito Santo te domine a cada dia, através da palavra, através da oração, através da busca, através da dedicação, do compromisso. Amém. E você vai ver que você vai ter resposta. Vai ter resposta. Quem eu sou em Cristo? Eu sou nova criatura. Eu sou salvo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Amém? Meu nome está escrito no livro da vida. Eu vou morar um dia lá no céu. Essa é a esperança do crente, irmãos. Porque se nós não temos certeza de tudo isso que eu estou falando, não vale a pena nenhum de nós estar aqui hoje. Porque nós estamos aqui hoje porque nós reconhecemos, nós amamos a Deus. A razão de estarmos aqui é porque nós amamos a Deus. E por que nós amamos a Deus? A Bíblia diz, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então eu não vou ficar em casa vendo uma televisão quando tem um culto. Eu prestar a Deus. Amém? Amém. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa por Ele.
porque eu amo. Esses dias eu vi um testemunho de uma missionária, aliás, não o testemunho dela, mas alguém falando sobre ela. Ela foi missionária com a Missão Amém, a mesma missão que trabalha na Guiné-Bissau. A missão de evangelização mundial. A mesma missão com que eu trabalhei na Guiné-Bissau. Lembra da missão? Pois essa mesma missão, ela trabalha em vários países na África. E essa missionária era uma médica, ela trabalhou no Congo. Congo de francês, de língua francesa. Então, o que é que acontece? Quando ela chegou ali, ela foi trabalhar num lugar assim bem distante, não havia hospital, não havia clínica médica. E a missão a mandou juntamente com outros missionários para aquele lugar para eles fundarem ali um hospital. E a história diz, né, aliás, o livro dela, eu a conheci pessoalmente quando eu estive aqui em Boston, talvez a Marta também a tenha visto. Chama-se Helen Roosevelt. Então, o que é que acontece, irmãos? Essa missionária foi lá e ela diz a biografia dela, que ela escreveu um livro das suas experiências, e ela construiu aquela igreja juntamente com as outras missionárias, fazendo cimento, fazendo bloco, e assim conseguiram, essas mulheres, construir aquele hospital. E através delas, muita gente das aldeias distantes vinham ali para se consultarem, e muitos antes de serem assistidas por aquela médica e pelos outros colegas que eram enfermeiras, elas ouviam o Evangelho. O Evangelho era pregado e muita gente se converteu. E uma igreja enorme nasceu ali. Só que quando arrebentou a guerra, lá do Congo, os rebeldes chegaram naquela aldeia. E aquela missionária e as outras que estavam lá e as pessoas que moravam ali dentro do hospital ali, todas elas foram violentadas por aqueles rebeldes. Cada vez que eles passavam ali, eles abusavam daquelas meninas. E ela diz que muitas vezes quando eles chegavam ali para pegar as meninas, ela dizia assim, eu primeiro, ela gritava, eu primeiro. E ela é daqui de Londres, aqui de um lugarzinho aqui perto de nós. O que é que leva uma missionária a se entregar desse jeito? Entregar a vida desse jeito, irmãos? O amor é Deus, o amor é Deus. Entendeu? O que é que me leva a estar aqui na igreja hoje? Pergunte cada vez que você tem a oportunidade de vir à casa de Deus e você não vem. Onde está o seu amor a Deus, o seu compromisso com Deus? Agora existe uma ideia por aí que ser crente pode ser crente em casa e assistir culto na internet. Isso se chama para mim preguiça, falta de compromisso, porque adoração, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é estar juntos, é prestar um culto juntos. E eles pensavam que ia destruir totalmente aquela missão, que eles iam destruir totalmente aquele hospital, que iam destruir totalmente aquela igreja. Mas depois que a guerra passou, foi uma coisa terrível. Não sei se vocês lembram do Idi Amin Dada. E ele levava os crentes e torturava, disse que depois descobriram quartos cheios de sangue, tetos cheios de sangue, de tanta tortura que aquele homem fazia contra a igreja. Mas a igreja cresce mais do que nunca hoje na África. A África é um continente despertado pela palavra de Deus. Amém? Então, queridos, muitas vezes Deus nos permite passar por certas situações que você pergunta, onde está Deus? Por que Ele está permitindo isso? Por que, Senhor? Certamente José, quando foi levado para o Egito, 2 anos naquela prisão. Por quê? Por quê? Mas Deus estava preparando José para ser um grande homem na presença de Deus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, se você ama a Deus, se você tem compromisso com Deus, aconteça o que acontecer com você, Deus está preparando você para coisas grandes.
no reino de Deus. Amém. Amém? Ok. Ele está amassando o barro, como você falou. Amém. Ele está moldando o barro.